Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa noite de muita paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, em nome da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Para nós é sempre uma grande alegria a oportunidade de nos encontrarmos aqui na intimidade da Casa Espírita, para juntos alçarmos voos nas reflexões tão importantes e oportunas que esta bendita doutrina dos Espíritos nos proporciona. Alguns avisos. O primeiro é com relação à presença aqui em Cascavel do Dr. Andrei Moreira, que estará tratando da temática da sexualidade. Ele estará conosco no dia 5 e 6 de abril. Dia 5, que é um sábado, fazendo uma palestra lá na Sociedade Espírita Caminho da Luz, no São Cristóvão, à noite. E no domingo, dia 6, aqui na SEAC, 2 seminários, um pela manhã e outro direcionado aos jovens na parte da tarde. Então, Dr. Andrei Moreira, dias 5 e 6 de abril. Dia 5 na Caminho da Luz e dia 6 aqui na SEAC. Também gostaríamos de informar que no dia 8 e 9 de maio, nós estaremos promovendo mais uma edição aqui do Bazar da SEAC. Dia 8, das 8h30 às 18h30 e dia 9, das 8h30 às 13 horas, aqui na SEAC. Aqueles que puderem nos ajudar doando roupas, calçados usados, bijuterias, louças, tapetes, utensílios para a cozinha, podem nos trazer aqui então, que nós estaremos utilizando no Bazar de Mercadorias Usadas, aqui da SEAC, dias 8 e 9 de maio. Nós faremos uma breve leitura, depois a prece, e então nós passaremos a palavra ao expositor da noite. Hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui mais uma vez o nosso irmão, amigo, trabalhador da Seara Espírita, da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, e também da União Regional Espírita, Paulo Vanin, que estará abordando o tema que está aí em destaque na projeção: Senador, por que me procuras? As duas opções do ser humano. A nossa mensagem do livro Deus Contigo, mensagem número 41. Ao observar aqueles que adquiriram uma soma maior de bens do que você, sinta-se estimulado a trabalhar e a buscar o que você almeja. Porém, não se esqueça daqueles que possuem menos, aprendendo a repartir algo que já conquistou. Na vida terrena, passamos por diferentes provas, todas elas visam o nosso aperfeiçoamento espiritual. Trabalhe para ter o que deseja, mas não se torne escravo daquilo que vier a obter. Mais importante do que ter é ser. Façamos a nossa prece, então, buscando o nosso recolhimento, o silêncio, a paz na intimidade dos nossos corações, e unindo os nossos pensamentos em prece, agradeçamos a Deus, o nosso Pai, por ter nos criado espíritos imortais, por ter nos dotado de amplas faculdades, que cabe a nós desenvolvê-las através da nossa vontade e dos nossos esforços. Agradeçamos pela bênção da reencarnação, por estarmos aqui nesse planeta
de expiações e provas, passando pelas experiências necessárias ao nosso aperfeiçoamento, progresso e evolução. Agradeçamos por todas as oportunidades que todos os dias se renovam em nossas vidas, nos convidando a fazermos hoje certo o que ontem fizemos errado. Por todos os recursos, por todo o amparo e proteção que temos recebido da espiritualidade. E agradecidos também pela oportunidade de nos encontrarmos hoje na intimidade da Casa Espírita, para juntos raciocinarmos, refletirmos, analisarmos a vida e os mecanismos utilizados por Deus para a nossa evolução e progresso. Assim, agradecidos a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores e espíritos protetores, iniciamos as nossas atividades desta noite. Assim seja, Senhor. Paulo Vanin. Irmãos amados, que Jesus nos abençoe e que possamos fazer jus ao seu amor infinito por todos nós. É uma alegria muito grande poder revê-los. Temos nos ausentado em detrimento das nossas tarefas na regional, mas aqui temos também grande parte do nosso coração. Se lograrmos êxito na proposição desta noite, se conseguirmos realmente passarmos a emoção que sentimos toda vez que trabalhamos essa temática, pela infinita misericórdia de Deus, nos daremos por satisfeitos. Porque vamos fazer uma viagem, sem sombra de dúvida, a tão sonhada viagem, a tão desafiadora viagem que Jesus nos propõe há milênios para dentro de nós. Alguns dias atrás, aqui mesmo, neste ambiente de luz, trabalhamos, fizemos parte, fomos honrados com o convite de companheiros amados para que participássemos do terceiro encontro com Jesus, que é sempre feito nesse período do Carnaval. Aqui trabalhamos numa segunda e uma terça-feira e realmente nos iluminamos um pouco mais nessa nossa longa jornada em direção à plenitude. O encontro girou em torno desse livro, publicado em 1939 pelo nosso querido benfeitor Emmanuel, há 2000 anos. Este livro tem 20 capítulos, meus irmãos, dividido em duas partes. Nós temos uma particularidade muito grande com ele, principalmente na primeira parte, o seu 5º capítulo, que trata do Messias de Nazaré. O encontro do senador Públio Lentulus Cornélius com Jesus. Por que razão o benfeitor passou por toda aquela contingência de contar a sua história de novo, que foi altamente dolorida para ele? Em detrimento de uma escolha que fez, travou-se uma batalha íntima por milênios no transcorrer do tempo. E o benfeitor, no alto encontro consigo mesmo, traz à baila esta obra magistral. Depois é que nós vamos entender que a maioria de nós estamos encaixados dentro desse sistema, né? Então aqui está a nossa base de hoje, mas nós queremos enfatizar, além desse chamado milenar de Jesus por nós, para que despertemos para a nossa realidade de espíritos imortais, tratar do assunto das duas únicas opções que o ser humano tem, né? Nós vamos ver no transcorrer do tempo como isso fica evidenciado para nós. E se já não é tempo de fazermos estas escolhas transcendentais. Nós vamos seguir um roteiro, como sempre fazemos, já que a doutrina espírita é eminentemente pedagógica. Ela se fundamenta em pilastras pedagógicas que vieram antes do codificador, preparando-lhes o caminho.
E se nós mergulharmos realmente na obra kardeciana, nós vamos ficar, então, realmente maravilhados cada vez mais pela estrutura e a montagem da profundidade de que ele tenta nos direcionar, nos facilitar para que a gente raciocine em torno desta proposta da codificação kardeciana. É uma proposição, é um caminho ascensional para a autoiluminação. Ninguém é obrigado a fazê-lo, mas nós vamos fazê-lo, inclusive a nossa revelia. Por isso, o bom senso é importante a gente utilizar do mesmo. A bondade da boca para fora, requisitos imprescindíveis para o autoenfrentamento. Chegará um dia que teremos que fazer esta viagem para dentro de nós. O último ato de orgulho, minuto glorioso, ditoso de todos nós, sublime dispensador de bênçãos, o mundo ou Jesus e algumas considerações finais. Esse será o nosso caminhar a partir de agora, para que a gente possa realmente, ao concluir a exposição, fazermos a nossa escolha. Não? Há um periódico chamado do Cristo. Há um periódico chamado. Ele não desiste de nós. E a gente vai ver como isso é verdade. Jesus, meus queridos, veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo enviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam, esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Encerraria ali com a colocação do Mestre, nos chamando para que acordássemos para a nossa realidade, ou no espaço e no tempo as coisas se repetiriam, porque nós esquecemos de novo. 1800 anos depois, o Consolador se materializa no planeta. Promessa feita pelo próprio Cristo, porque sabia com quem estava tratando, obviamente. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deus-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes exemplos e preceitos. Concorrendo para isso, com as vossas paixões fizeste um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliado dos interesses do mundo. Dr. Haroldo aborda isso na palestra que fez quinta-feira, né? Será que o Pai do Universo se interessaria por nós? Como é que eu me comunico com este Pai de infinita bondade, não? O Deus que fabricaste é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. A acusação é grave, meus irmãos. A acusação é grave. Tenha dúvida. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Não está falando hoje isso. A doutrina espírita está caminhando além do seu sesquicentenário, não? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Benevolere, como diz Jorge Bombonato, né? A criatura que só quer o bem-querer, que pensa nos outros antes de pensar em si. Porque como ele faz parte de uma coletividade, tudo que eu construo para a coletividade retorna para mim como membro dela. A vida vai me dar exatamente na medida em que eu der para a vida. Isso é lógico, né? Tomardes, digo, né? Antes ainda não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Um único meio se vos oferece para isso mais infalível. Tomardes para a regra invariável de vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido, falseado em sua interpretação. Esses são tópicos que a gente vai te retirando desta obra magistral que ilumina nossas vidas, que faz 150 anos agora, no início de abril, né? O Evangelho segundo o Espiritismo,
obra divina que vem das esferas mais altas para todos nós e que não poderá sair nunca da nossa cabeceira, né? O objetivo da nossa proposição é colocado pela benfeitora Joana de Ângeles, e ela tem nos dito o seguinte: nosso objetivo é apenas contribuir de alguma forma para que se leve em consideração a incomparável proposta do Espiritismo, que restaura e atualiza o pensamento de Jesus. Não é nenhuma pretensão, isto é verdade, isto é verdade. Sempre vivo e estuante na mente e no coração de todos aqueles que o amam. Última ceia, quando Jesus dá as últimas normativas para o discípulo a partir dali, porque logo em seguida ele será preso e violentamente assassinado pela nossa ignorância. A gente botou um anjo na cruz e liberou um celerado, né? E isso tem nos custado caro através do espaço. Isso não quer dizer que ele não tenha nos dispensado disso. Espírito puro não leva em consideração, mas a nossa consciência nos cobra. Houve uma tentativa desses postulados espíritas há algum tempos atrás, né? Foi com os cátaros no século XIII, mas eles foram dizimados. Os cátaros foram dizimados. Sugiro que quem quiser saber esta história real, dê uma olhadinha nesta obra do nosso querido Hermínio Miranda, Os Cátaros e a Heresia Católica. História real da nossa situação no passado, em que muitos de nós ainda estamos envolvidos nestas questões. O amor e a compaixão propondo-nos despertar diuturnamente. É o que Jesus sente por nós, amor e compaixão. Vejam onde está a proposta, então, para nós nos milênios. Jerusalém, Jerusalém, isto é um lamento. A que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos do modo como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das asas e não quisestes. Olha a figura que ele se utiliza. Olha a figura, né? Vede, vossa casa é deixada para vós. Vocês vão ficar por conta agora. Vocês vão ficar por conta. E é o que aconteceu, não? Ele estava se referindo nesse período, ele estava colocando isso lá na Palestina. Eu vos digo, não me vereis até dizerdes bendito o que vem em nome do Senhor. Não me vereis, né? Então a gente pode, enquanto não se encaixar dentro desse sistema, o Cristo não aparece não. Autodescobrimento e autoenfrentamento. De que trata isso? É um processo de parto impondo a coragem para o acontecimento que libera. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos conhecendo agora. Estamos conhecendo agora. Tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Não sei se interessa, mas a gente vai dizer aqui alguns requisitos para o autodescobrimento, essa viagem para dentro de si. Requisitos imprescindíveis para atingirmos o êxito. Insatisfação pelo que se é. É preciso ter coragem mesmo. É preciso ter coragem, porque a gente está olhando no espelho e não estamos gostando do que estamos vendo, né? Ou se possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança. Esse é um período de mudança, sem sombra de dúvida. Desconstruir tudo, porque tudo que eu sei, na maioria das coisas, não é. Eu deveria ver outra coisa, né? Persistência no tentame. Aquele que persevera até o fim, atinge a meta, né? Disposição para aceitar-se e vencer-se. Capacidade para crescer emocionalmente. Essa é a proposta. Por isso, meus, precisamos da coragem de viajar para dentro de nós. A seguir, meus irmãos, nós vamos ver a evidência cristalina, a prova inconteste de que o orgulho
esse filho do egoísmo dileto, filho dileto, não aceita a contradita, não admite posição secundária. E a postura de bondade que assume hoje, nesses dias, é isso que está acontecendo. É normalmente um disfarce para esconder a agressividade e os sentimentos doentios que predominam no íntimo das suas vítimas. Muito cuidado, porque a proposta... Muita gente está dizendo, mas o cara é bonzinho. Vai nessa não. A proposta crística é simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Um pé atrás. Não acreditemos nessas mudanças radicais assim. São raras. Muitas vezes o Cristo cósmico desce da sua esfera e dá um choque no indivíduo por causa da tarefa dele. Caso único de Saulo de Tarso. Tinha uma tarefa definida e não podia ser mudado naquele instante. Por isso um choque violento daqueles. Mas são raros, né? São raros. Aqui está, então, o diálogo do mestre com o senador orgulhoso. Jesus diz, senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, está sendo ouvido agora, 2000 anos depois, Jesus rematou com serena nobreza. Isso está nesta obra magistral, meus irmãos, magistral. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida, não é existência, para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Última virtude antes da perfeição, a humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. A benfeitora Joana de Ângeles nos leciona de que se eu tiver que descer do meu pedestal ético-moral, não é para me chafurdar com o outro, e sim para tirá-lo da lama, ajudá-lo a subir também. Aí eu posso descer. Jesus desceu aos infernos atrás de Judas, do equivocado Judas, né? Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço do meu Pai. Ele pode falar porque ele passou por isso. Opções que nós fazemos, escolhas. Venho atender a súplica de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher Lívia. Porque a fé é divina. Basta só um raio dela para que se pulverize todos os monumentos do mundo. E os monumentos das vaidades do mundo. Isso posto, meus queridos, nós queremos fazer um pequeno parênteses a respeito de monumentos das vaidades do mundo. Achamos algo no Livro dos Espíritos que deixa a gente pensar. De que tratam os benfeitores quando Jesus fala dessas questões? Aí vem, de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Se alguém ver lá, no cemitério, família Vanin, me interne, tá? É o último ato de orgulho. Como os benfeitores respondem de acordo com a pergunta inteligente do codificador, esta resposta inteligente propõe ao codificador mais uma pergunta inteligente. E ele não era fácil mesmo. Muitas vezes os espíritos que o tratavam de mestre diziam, mestre, o senhor estava certo, né? Porque ele é membro proeminente da falange do Espírito Verdade. Ele propõe outra questão. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto?
Fazia tempo que eu não via essa expressão. Geralmente a gente vê decujus, né? Agora defunto. Achei interessante. E não deu outra. A resposta também é extraordinária. O orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ah, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Quanta bobagem, né? Mas é a realidade. E aqui o final é algo que nenhuma filosofia nos oferece. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Trata-se de sentimento. Não tem nada a ver com posses de bens. Mas tem mais. Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Bobagem. Não? Mas o codificador não se deu ainda por, né? E foi mais além. Olhem só a sutileza da pergunta. Ele poderia dizer assim: reprovais então a pompa dos funerais? Mas o codificador queria o máximo, o meio prático mais eficaz. Não o meio prático só, o mais eficaz, porque ele não tinha tempo a perder. E aqui ele coloca: reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? E aí a resposta é extraordinária. Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Homem de bem, denominação, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Só isso? Não. Sem intenção oculta. Sempre tem uma coisinha a mais. E nós colocamos aqui como exemplo que estamos procurando esse homem de bem. O Jorge também procura esse homem de bem. Coloquei aqui o último que vi passar pela terra, Madiba Mandela. Alguém já viu falar desse cidadão? Segurou 20 milhões de negros para não afogar 5 milhões de brancos, que escravizavam 20 milhões de negros. Ele segurou, porque tinha autoridade moral. 27 anos presos para liberar-se e educar inclusive os seus carcereiros. Último homem de bem. Não vejo, posso estar enganado. Estou procurando esse homem de bem. Está meio escasso, né? É sinal que alguma coisa está acontecendo. Até os homens de bem estão indo embora, né? Raros. A verdadeira inteligência, meus queridos, não se restringe a enxergar o mal. É bastante perspicaz para ir além dele, vislumbrando os significados profundos e as finalidades últimas do bem em cada expressão de mal descoberta. Isso nós fechamos o nosso parênteses para voltar o diálogo de Jesus com o senador. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que pairava numa atmosfera de sonho. O orgulho não aceita a contradita. Fica teimando. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Aí, né, não precisa dizer, Cristo tem a nossa ficha, né? Há uma radiografia plena. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou o meigo enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, desde o tempo em que ele foi o próprio bisavô, né, o avô dele, pelo sendal dos erros clamorosos, encontra hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Nós vamos trabalhar daqui uns dias o chamado radical do Cristo cósmico. Jesus chama e diz agora, porque ele está sabendo o que vai acontecer aí na frente. Ele sabe, né? Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Isso é para nós, meus irmãos. Isso é exatamente, nós estamos enquadrados aqui, até o pescoço.
Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Não foi isso que o Dr. Haroldo falou? Quer realmente ser grato a Deus pela vida? Como é que nós vamos devolver o amor que Deus tem por nós? Um amor infinito para alguém que é relativo. Amar o nosso irmão, filho dele também. Então aí é capaz da gente fazer um agrado para a divindade, né? Soa para ti, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, teu livre-arbítrio, para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. E ele não aceitou a proposta, né? E depois, através dos milênios, obviamente, para chegar onde está hoje. A proposta também seria, se hoje agradecido pelos afetos que já desfrutas, nós deveríamos fazer isso, ainda que imperfeitos, como nós também. Se não começares a enxergar o bem em quem te partilha o cotidiano hoje, não haverás de merecer nada melhor além. São proposições que não são feitas, não? O mundo ou Jesus? As nossas duas únicas escolhas macras, não? Na atual conjuntura humana, meus irmãos, a opção por Jesus constitui um desafio de grande porte. As ofertas mundanas, além de numerosas, dão resposta de prazer imediato. Os sentidos físicos são espicaçados e se embriagam de luxúria, divertimento e gozos consecutivos. A facilidade com que se consegue experienciar as alucinações e povoar o mundo íntimo de ilusão atrai a cada momento os incautos e deslocados do dever em número assustador. Pululam promessas mentirosas de felicidade que não passam de exaltação dos órgãos físicos, que logo tombam na exaustão. Olha o processo, como é que funciona. E a criatura se torna escrava espontânea das paixões e desejos crescentes, cuja volúpia não cessa, exaurindo as energias e nivelando todos em faixas turbulentas de comportamento. Simultaneamente cresce a insensatez, o desinteresse ético pela existência, o jogo das conquistas de efêmera duração, as frustrações e as amarguras, a violência em todas as formas de expressão e o crime nas suas trágicas facetas. Não poderíamos esperar outra coisa. Isto aqui é uma fotografia do nosso momento atual. Tem saída? Como a doutrina tem o seu aspecto elucidador e confortador, nós vamos ver a proposição que a doutrina nos faz, né? A sede de novos e contínuas sensações não se faz saciada. E os seus líderes atormentam-se sem cessar, transferem-se de um para outro estado de conduta entre a saturação, o desconforto e mais sandice. O tempo que os devora parece insuficiente para atender os desejos infrenes. O medo da enfermidade, da velhice e da morte física empurra-o para novos festivais de embriaguez da razão. Nós temos um vizinho muito querido, muito bacana. Ele já está beirando aí quase 90 anos. Ele é muito religioso, ele faz a obrigação dele, vai ao templo religioso, volta. Mas dessa semana eu conversei com ele, sentadinho na cadeira, pensando, meditando. Como ele sabe que eu mexo com essas coisas de espíritos, né? Ele disse, o que vai acontecer comigo? Digo, meu Deus, até que enfim, acordou. Está preocupado, porque a religião dele não responde, né? A religião diz, se tu for bonzinho, tu vai para o céu. Se tu tem um pecado mortal, meu Deus, né?
Então, às vezes, o cara esconde dramas terríveis dentro de si. Aí a gente bateu um papo, contei a história para ele, que ele sempre foi um homem correto e tal, que ele não teria que se envergonhar nada, iria ser recebido bem na dimensão espiritual. Né? Colocamos o aspecto confortador, consolador. Uma pena, porque a filosofia religiosa dele não responde a essa situação, né? Os badulaques eletrônicos, meus irmãos, os fascinam e os consomem, inquietando-os quanto às ininterruptas enxurradas de novas ofertas de utilidades bulhentas e sem valor, para os distrair e asfixiar. Costumamos caminhar 5.000 metros todo dia de manhã e passamos nos pontos de ônibus, tentamos cumprimentar as pessoas. Ela não ergue o olho e fica com aquele celular para que eu não a cumprimente. Digo, meu Deus do céu, a que ponto chegamos, né? Que ponto. Certamente multiplicam-se também as conquistas valiosas, não tem só coisa negativa, não? Que impulsionam ao progresso, que convida à reflexão e à paz, utilizadas conscientemente apenas por número reduzido de criaturas, enquanto incontáveis ardem nas chamas mentirosas dos fogos fato do desespero, não? Isto é uma verdade inconteste. A gente vê que os benfeitores estão nos observando, então, como nós estamos andando aqui no mundo físico. O mundo e Jesus, as duas únicas opções que nós temos. São duas as opções diante do ser humano. Duas. O primeiro agrada, é devorador, envolve e passa rápido. A sua existência é irreal, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. Mas eu preciso saber o que estou fazendo aqui, senão já viu, né? O segundo transforma para melhor, mantém a vida, suaviza e permanece. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O que é que está faltando para a gente então? Se o Cristo disse isso para nós, né? Será que a gente não está escutando as suas lições, né? A verdadeira sabedoria, meus irmãos, consiste em eleger o Cristo e melhorar a sociedade mundana, trabalhando os seus valores e santificando-se de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. As determinantes do mundo são a ilusão, o corpo físico, o ego. As de Jesus são a realidade, o ser profundo, a vida em plenitude. Ninguém chegará ao Cristo sem a travessia pelo mundo. Assim como não sairá dessa Babel, dessa Cipoal, das humanas paixões, sem a inspiração e atração dele. Utilizar-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando os sentimentos, olhem só, eis como viver no mundo sem lhe pertencer. Fazer um trampolim para atingir a meta maior, que é exatamente o autoconhecimento. A partir dali, a gente acelera o nosso processo de evolução. Parênteses, Jesus tinha nos alertado sobre isso. Olhem só que coisa maravilhosa. Pai, uma prece, não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde, veles, conserves do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo somente por eles, mas também pelos que creem em mim, através da palavra deles, para que todos sejam um. Olha só, a prece de Jesus por nós, pelos discípulos, para que nós fôssemos influenciados por eles, né? Gravitar para a unidade divina, eis o fanal da humanidade. 1009 de O Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo nos conclama isso, né? Fecha parênteses. O filho disse ao pai, todo mundo vai lembrar aqui, narra o Evangelho: dá-me o que me pertence, pois que desejo gozar, desfrutar a vida enquanto sou jovem. Espírito milenar, né? Milhares aí, longa estrada pela retaguarda. E o genitor lhe concedeu: respeita o nosso livre-arbítrio. O Criador impôs-se uma condição na criação: respeitar o livre-arbítrio de seus filhos, né?
Ele foi, desperdiçou tudo, embriagou-se no prazer, exauriu-se, para sobreviver, foi trabalhar em uma pocilga, alimentando-se com o repasto dos suínos. A que ponto a gente chega? Disputar comida com porcos. Isto é uma metáfora que Regis Teresiano adoraria traduzi-la, não tenha dúvida. Recordou-se, porém, na aflição superlativa que o tomou, que na casa do pai teria melhor tratamento, mais oportunidade, resolvendo retornar ao lar. Essa é a nossa história. Chega uma hora, meu Deus, eu tenho que voltar para casa. E o que acontece? Recebido em festa, provocou ciúme no irmão que se portara em casa fiel, dedicado, honrando a família. Mas que faltava uma coisa ainda também, não? O pai, porém, disse a este que se queixara da forma, como fora recebido o extravagante, o perdulário: teu irmão estava perdido, e eu o reencontrei, enquanto que tu sempre estiveste ao meu lado, bem e salvo. Por isso é grande a minha alegria com o retorno dele. Estava perdido e eu o reencontrei. É um amor infinito por todos nós. Como é que não se ocupa conosco? Com todos nós, sem sombra de dúvida. Da mesma forma, olha a lição para nós. Aquele que elege Jesus e se liberta do mundo, se alegra e se une à família amor, que o aguarda e o acata em júbilo, concedendo-lhe felicidade perene. Há uma família no universo chamada amor. Será que a gente já consegue fazer parte da mesma? Passado mais de 2000 anos, mais ou menos 20 reencarnações, cada um de nós, que escolha e constatação fizemos? O homem e a mulher desses dias estão carentes de amor, de respeito e de dignificação. Estiolado em seus sentimentos que se fizeram pastos para a sensualidade, o desperdício e o abandono de si mesmos, buscam aflitos soluções mais compatíveis com a hora grave, reconhecendo a duras penas a equação para a problemática do espírito que é. A gente aceitou que éramos um corpo, que tínhamos uma alma e que precisava ser salva por seres mais imperfeitos do que nós. A gente aceitou. E agora um choque. Eu sou um espírito imortal, viajando no espaço e no tempo, de existência em existência física, na direção da perfeição. E sou eu que tenho que resolver isso. Claro, os benfeitores espirituais apoiam, a misericórdia divina nos dá força, mas a parte do leão é nossa. É um choque, não? Quase que a gente desencarna, mas não adianta, a gente não sai da vida, não sai da vida. As soluções superficiais não lhes alcançam o emaranhado de inquietações nas quais se debatem, consciente ou sem lucidez. A variedade de terapias de ocasião, algumas delas mais preocupadas com os objetivos daqueles que as aplicam, interesses argentários, né? E mistificações indisfarçáveis, por lhes faltarem os mínimos recursos técnicos e éticos para exercê-las. Faculta o aventureirismo danoso que mais perturba as vítimas, que lhes tomba inerme nas condutas espertas. Há uma colocação de um filósofo de antanho que diz que isso tudo começou quando um esperto convenceu um tolo. E não parou mais. Não parou mais. O ser humano é uma complexidade de valores transcendentes que se mesclam em profundidade, possuindo suas matrizes nas inexauríveis fontes da vida cósmica. Herdeiro do universo, chorando pitanga. 38 anos deitado numa cama, esperando que alguém viesse e jogasse dentro da fonte, porque rezava uma lenda que o anjo descia uma vez por ano, chacoalhava aquelas águas, e aquele que se jogasse lá sararia dos seus males. E eu fiquei lá deitado esperando que alguém fizesse isso. Não iam fazer. O Cristo passa e diz: Vanim, deixa de ser bobo, levanta, toma a tua cama e anda.
Já foi o teu karma, tu está aí já de graça. Porque a gente fica sempre passando a nossa encrenca, transferindo para a responsabilidade dos outros. Enquanto isso, a gente não faz a nossa parte. Um detalhe, meus irmãos, se as crises se avultam em seu carreiro existencial, prestemos atenção. Talvez esteja sendo promovido a um nível mais alto de desafios, por teus tutores no mundo maior, exatamente por te julgarem apto a faceá-los e deles saíres vitoriosos. Um dia, conversando mentalmente com um companheiro desencarnado, muito querido, faz parte da falange da benfeitora, fiquei feliz dizendo a ele: olha, eu consegui vencer aquela tendência terrível. Estava alegre, estava contente. Ele disse: tudo bem, que bom. Mas a benfeitora tem nos dito que quando a gente vence um desafio, vem outro numa abrangência maior. Ai, meu Deus do céu. E isto é uma verdade. É um desafio constante. Considerações finais, meus queridos. O caminho de autolibertação. Interessa? Alguém se interessa pelo caminho de autolibertação? Isso está muito claro na obra fundamental. A gente colocou alguns ingredientes fundamentados na psicologia profunda. O primeiro, arrependimento amargo e triste. A primeira coisa que tem que fazer. A segunda é o período que a gente vai realmente refletir muito. É a expiação com uma sede imensa de água eterna da vida. De preferência, a água viva que Jesus nos dá, para que nunca mais tenhamos sede. E por fim, a reparação, portando nos ombros nossa cruz luminosa e redentora, sem queixumes e lamentação. Quem quiser vir pós mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É isso a proposta. Complicado, difícil, mas nem Jesus se isentou disso, né? Jesus, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade, guia e modelo. Possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel. Isto aqui nos machuca profundamente, para nós, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e do sentimento. Jesus chega a dizer para nós lá atrás: tu não entras no reino e impede de que os outros entrem também. Imaginemos só a encrenca. Além de eu não entrar, ainda dificulto para que o outro entre. Ei-lo que agora retorna consolador, e o reencontras realmente desvestido do luxo e das ostentação religiosa do passado, tudo limpo, tem nada, para que a gente reflita, pense, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Nós tornamos Jesus pequenino, um líder religioso, quando ele é o Rei solar. A gente apequenou o Cristo, né? Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Está em pleno vigor, meus amigos. Vem hoje trabalhar na minha vinha. Hoje, não é ontem nem amanhã, hoje. Vigilante, aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Não violenta livre-arbítrio, não violenta. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti, busca viver com ele. Já deu para ver o título do livro que nós estamos trabalhando, né? Não postergue o momento a fim de que não venhas a fazê-lo
tardiamente. Por mais que o jovem tenha dito, eu sou capaz, inclusive, de dar todos os meus bens, eu não sou apegado. Eu vou realmente vender tudo que tenho e vou dar aos pobres. Mas deixa primeiro, mestre, eu dar uma lição nesses romanos orgulhosos. Porque os meus cavalos estão no ponto, estão no casco, a minha biga está, eu amanhã vou humilhá-los. Depois disso eu venho seguir você, mestre. Aí Jesus disse, não, eu quero agora. Amanhã será tarde demais. E não deu outra. Ele estava vendo o que ia acontecer. O despertamento para o trabalho e a identificação da responsabilidade. Deus, isto aqui está no Evangelho, tem nos incomodado muito. Através de Jesus, dirige um supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Felizes esses que entraram pelo umbral desta porta hoje. Felizes, porque isso aqui será gravado no inconsciente para sempre. Agora está aqui. Se quem não leu esta mensagem no Evangelho, será lido. Escutemo-lo. Extirpados sejam de nossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Invoquemo-lo do fundo dos nossos corações. Ele então nos enviará o seu Filho bem-amado para nos instruir e dizer estas boas palavras, boa notícia, a boa nova. Eis-me aqui, venho até vós, porque, enfim, me chamastes. O Espírito Verdade diz isso no capítulo 6, item 7 do Evangelho. Sublime dispensador de bênçãos, quando a madrugada rompe a treva da ignorância anunciando o dia de júbilos, aqueles que te servimos saudamos-te na condição de sol de primeira grandeza, suplicando que a tua luz dilua toda a nossa maldade, abrindo espaço para a instalação do reino de amor em nossas vidas. Somos os teus discípulos equivocados, que estamos de volta ao rebanho, em face da tua misericórdia, após o abandono que nos impusemos ao longo da trilha evolutiva. Recebe-nos como somos, a fim de que aprendamos a ser como desejas que o consigamos. Nossa oferta ao teu magnânimo coração já não é a taça de fel da ingratidão ou do abandono, mas o compromisso de ser-te fiéis em quaisquer circunstâncias que enfrentaremos amanhã, quaisquer, compreendendo que mesmo o sofrimento é dádiva celeste para a nossa purificação. Como recebeste Pedro arrependido, e lhes confiaste a direção do grupo estarrecido, e foste buscar ajuda nas regiões infernais, concedendo-lhe a oportunidade dos renascimentos purificadores, concede-nos também a todos nós, os discípulos ingratos, a misericórdia do teu perdão, em forma de renovação íntima pelos incontáveis processos das reencarnações lenificadoras. Permite que os teus mensageiros abnegados permaneçam conosco em teu nome, auxiliando-nos no processo de iluminação, de forma que toda treva que deixamos pela senda faça-se claridade e decidamos-nos por seguir adiante, seja qual for o preço a resgatar. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Jesus, concede-nos a tua dúlcida paz, a fim de que sejamos dignos de ti hoje, amanhã e sempre. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Amanhecer de uma Nova Era. Enfim, novamente encontraste-me. E a quem desta vez escolhes? O mundo ou eu? Amados, queridos, esta foi a proposição que trouxemos esta noite para uma reflexão profunda
porque a hora é muito grave e nós temos que repensar nesta proposição das duas escolhas que temos a partir de agora, nesta existência, como também nas futuras. Imensamente grato pelo carinho e pela tolerância, que possamos continuar em paz. Muito obrigado.